Olá! Como vocês estão? Eu sou Claudiana Duarte e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre saúde, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Hoje nós temos aqui também Gisélia Duarte, psicóloga, que vai estar falando conosco. Hoje o assunto abordado vai ser Síndrome de Burnout. Vamos lá, Gisélia, vamos começar? Vamos sim. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para podermos falar sobre saúde, sobre desenvolvimento de vida, desenvolvimento pessoal, sobre nós, né? Afinal de contas, somos vida. Hoje, o tema de hoje é Síndrome de Burnout. Quem nunca sentiu cansaço, né? Qual o trabalhador que nunca se sentiu cansado, que nunca sentiu falta de ânimo para sair para trabalhar? Quem nunca sentiu o seu corpo esgotando as suas forças? Quem nunca sentiu um desânimo em pensar em ir trabalhar? São alguns sintomas que muitas vezes a gente deixa passar sem saber que isso está diretamente ligado com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psicológica, com a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, ela vai muito além de um simples cansaço, mas ela pode ser mascarada pelo cansaço. Às vezes a gente vai deixando levar, pensando, não, é porque eu estou cansado. Um dia de folga vai resolver o meu problema. Ah, porque eu preciso tirar férias. No meu mês de férias eu vou conseguir resolver, vou conseguir sanar essa dificuldade. E passa-se o tempo, a nossa produtividade ela vai baixando e a gente vai pensando que é só porque está cansado e não associa que isso pode ser algo um pouco mais grave. A síndrome de Burnout, ela, pelo seu próprio nome, né, é conhecido como a síndrome do esgotamento. E quando a gente procura o que significa burnout, é queimar. E eu vi uma definição interessante sobre a síndrome de Burnout, sobre o burnout, que diz que a pessoa que está passando por esse momento da síndrome de Burnout, ela queima as suas pontes com o passado. Então ela não tem mais aquele vínculo, não tem uma expectativa de futuro, então ela se torna uma pessoa muito cética, porque ela passa a não acreditar, passa a não ter confiança, passa a não ter estímulo para trabalhar, para viver, para socializar. E muitas vezes, muitos de nós passamos por situações desse tipo de problema, né? E principalmente as pessoas que trabalham diretamente ligado com o público, porque estressa muito, é uma responsabilidade muito grande, é uma sobrecarga muito grande de trabalho. Então, por muitas vezes, a gente tem um esgotamento de todas as nossas forças. E a gente passa por aquele processo do cansaço ao extremo. E quando chega nesse momento de cansaço ao extremo, a gente já queimou toda a nossa força, toda a nossa energia, já queimou todo o nosso combustível de vida. E não tem mais como prosseguir nessa jornada. Não tem mais como a gente conseguir ir adiante. E isso nos paralisa. Isso faz com que a gente estagne, pare em um lugar. É isso, Gisélia? Exatamente. A burnout, na verdade, é deixar de produzir algo, de fazer algo por conta de uma exaustão. Exaustão é um cansaço em excesso, não é somente aquele cansaço do dia, né? Tô cansado aqui, vou tomar um banho para relaxar, tô cansada, vou para uma aeróbica, vou fazer um relaxamento. Não é só isso. Na verdade, é uma exaustão.
além do cansaço, porque na verdade é o seguinte, o cansaço causado por burnout é um cansaço físico, né? Mas é muito mais um cansaço emocional, um cansaço psicológico. E aí esse cansaço psicológico, esse cansaço emocional, muitas vezes é descrito como a ausência de você mesmo. A pessoa está num nível de exaustão tão alto, tão grande, que parece que não tem mais a sua própria presença em si. Quando alguém descreve a síndrome de Burnout, os sintomas que está sentindo, é como se ela estivesse se esvaziando de si. É um esvaziamento de si, né? E um preenchimento de cansaço, de exaustão. E quando é que isso acontece? Vejam só. A gente às vezes acha que algumas coisas são interessantes e realmente são no trabalho, mas que não percebemos o quanto pode ser exaustivo e prejudicial. Por exemplo, existem empresas que trabalham com competição de funcionários na empresa, né? Tem que cumprir metas e tem aquela competição de colocar o funcionário do mês, de premiar o funcionário que atingiu a meta, que foi acima dessa meta. Isso é produtivo para a empresa. Mas para o funcionário em si, isso é desgastante demais. Porque existe um processo competitivo o tempo todo de querer chegar a uma meta e ultrapassar essa meta. Não é que ter metas seja ruim, né? Claudiana já falou tanto sobre metas aqui em outros momentos, né? Sim. E ter metas é muito importante, né? Quando a gente tem metas com objetivo, quando a gente sabe como é que a gente vai chegar a essa meta, quando é uma meta pessoal, né? E até mesmo uma meta dentro da própria empresa que trabalhamos, é importante. Mas existe, às vezes, essa questão de metas, de alcançar metas, como uma questão de competir com os colegas. E metas além do limite que a pessoa possa atingir. Exatamente. Né? São metas inatingíveis, na verdade, que faz com que haja essa exaustão. Exato. Porque a pessoa trabalha e dá sempre a impressão de ser improdutivo. De que não conseguiu chegar lá. Incapaz. Que não conseguiu dar conta do recado. Exatamente. E ainda fica aquela preocupação. O outro atingiu, o outro chegou. Se fulano chegou, por que eu não cheguei? Nós temos limites diferentes. O meu limite é diferente do limite de Claudiana. Claudiana tem uma jornada de trabalho que talvez eu não consiga alcançar. Eu tenho uma jornada de trabalho que talvez Claudiana não consiga alcançar. E isso é normal, isso é natural no ser humano. Somos pessoas diferentes, somos seres diferentes. Então, nós não podemos querer nos comparar ou estar sempre competindo com o outro e achando que nós precisamos fazer exatamente como o outro faz ou da forma como o outro faz. E aí uma coisa interessante é o seguinte, é que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu estou com um nível de exaustão, eu estou cansada da casa, eu estou cansada da vida, eu estou cansada do jeito como as coisas estão. E aí a gente pergunta, isso é síndrome de Burnout? Não. Burnout é somente referente ao trabalho fora de casa, ao trabalho secular, né? Ao trabalho que nós desenvolvemos para ganharmos dinheiro com isso. Então, é esse tipo de exaustão. Não é uma exaustão com a vida em si, não é exaustão assim, eu fiz uma caminhada grande, eu fiz uma viagem, estou cansada, estou exausta. Isso não é síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout está relacionada ao trabalho. Antigamente, achava-se que síndrome de Burnout era uma doença privilegiada dos professores, né? Hoje a gente já sabe que não. E quem mais são atingidos pela síndrome de Burnout, os profissionais mais atingidos, pelas pesquisas de hoje, pela Organização Mundial da Saúde, nós entendemos, nós sabemos que são os profissionais da área de saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonos, são pessoas que mais estão, que são mais atingidas pela síndrome de Burnout hoje em dia. É interessante que quando a gente fala também em síndrome de Burnout, está relacionado com o trabalho,
está relacionado com as metas do trabalho, mas está relacionado diretamente com o estresse desse trabalho. Exato. Às vezes não tem, a empresa ela não coloca uma meta para ser atingida, mas o próprio funcionário, ele quer superar os seus próprios limites. Então ele impõe um ritmo para ele de exaustão. E muitas vezes também ele espera um reconhecimento que não vem. Que não vem. Ele espera ser reconhecido ou financeiramente, ou como forma de elogio, de bonificação, de premiação, ou até mesmo de uma citação, de um aplauso, né? Mas não vem esse reconhecimento que ele espera da forma que ele espera. Então isso faz com que essa pessoa ela tenha uma frustração extrema consigo mesma, porque dá a entender para ela que ela foi insuficiente. A síndrome de Burnout tem muito disso. A pessoa se achar que fez, mas foi insuficiente o seu esforço. Que fez menos do que deveria fazer, né? E quando a gente trabalha com atenção ao público, por isso que os profissionais de saúde têm muito disso, né? Porque trabalha diretamente ligado com o público, atendimento ao público, e tem muitas pessoas que procuram o serviço de saúde. E hoje tem-se muitos direitos, mas a gente não vê também os nossos deveres, né? É meu direito, não estou falando que não é. Todos nós temos os nossos direitos e devem ser preservados, devem ser garantidos, devem ser cumpridos, né? De forma efetiva, de forma eficaz. Mas também existe os nossos deveres. E um dos deveres mínimos enquanto cidadãos é a cordialidade. Muitas vezes eu saio da minha casa predisposta a ir para a unidade de saúde brigar com quem está lá. Porque se não fizer do jeito que eu quero, eu vou brigar. E esse profissional que está lá, ele passa então a ter uma responsabilidade sobre aquela pessoa de suprir as suas necessidades, de suprir muitas vezes até os seus próprios caprichos, né? Por conta de que se não for do jeito que ela quer, não está cumprindo o direito dela e ela tem direito a isso. Então, o profissional que está ali, ele se sente muitas vezes nessa condição de incapaz porque não conseguiu atingir aquilo que foi solicitado pelo seu cliente, pelo seu paciente. Sendo que muitas vezes não está nas suas mãos resolver aquela situação. O fazer aquilo, o fazer acontecer. Então isso estressa, isso faz com que a pessoa ela tenha essa sobrecarga emocional e aí ela passa a evitar. Quando a gente não pode resolver, a gente passa então a evitar. Se Gisélia me estressa, eu vou evitá-la para que eu não tenha o estresse. Só que isso passa a ser uma rotina. Eu vou evitando o paciente, eu vou evitando o cliente que está ali, seja em qualquer setor, né? Mas eu vou evitando também o meu colega de trabalho, eu vou evitando também a minha família, eu vou evitando outras situações, os meus amigos, para que nada tire a minha paz, para que nada atrapalhe a minha paz. Então, a pessoa passa a ter essa, digamos que, proteção para si mesmo, evitando o contato com outras pessoas. E passa a tentar se superar, dormindo mal, para ter mais tempo para trabalhar. E aí o sono é prejudicado. Há um descontrole nos seus níveis hormonais, porque tudo mexe por dentro do nosso sistema. Então, isso faz com que a gente tenha um descontrole hormonal, faz com que a gente tenha um descontrole de pressão, faz com que a gente tenha descontroles emocionais. A pessoa passa a ter um comportamento mais agressivo também em alguns casos. Há aqueles que se retraem,
que não falam, que se prendem, mas há aqueles que passam a ter um comportamento mais agressivo, justamente na tentativa de afastar as pessoas de si, né? De se livrar dos problemas agredindo e mandando isso embora. Então, existem vários fatores que estão relacionados com a síndrome de Burnout e que a gente precisa observar. E uma coisa que é muito interessante é, a gente já falou de metas, né? Metas com objetivo, objetivo com metas e tudo. É importante que a gente tenha isso, mas é importante que a gente se conheça. Conheça os seus limites. Eu vou falando sempre do autoconhecimento, porque o autoconhecimento faz com que você saiba quais são os seus próprios limites, quais são as mudanças que estão acontecendo. Você passa a reconhecer essas mudanças dentro de você. Até onde você pode chegar, né? O que você pode fazer e onde você deve parar. Quando chegar o momento de parar, tem que parar. É obedecer o seu corpo, obedecer o seu emocional. Senão não funciona, né? Tem que parar. E quando você se conhece também, você percebe o que é que está acontecendo que eu estou dormindo menos, o que é que está acontecendo que eu estou mais agressivo, que eu estou mais irritado, que eu me irrito facilmente com coisas que antes eu não me irritava. Que eu estou querendo ir embora, fugir, né? Mudar, né? Às vezes a pessoa está querendo mudança, fazer uma mudança. Ah, eu quero me mudar, eu queria sair daqui, eu queria ir para bem longe. Por que isso está acontecendo? Vamos parar e vamos pensar, o que é que está acontecendo? Né? O que foi que desencadeou essa necessidade de mudança? Pode ser uma síndrome de Burnout, se você tem um trabalho que está te exaustando de alguma forma. Será que tem passado algum pensamento de ansiedade, algum pensamento suicida? A síndrome de Burnout muitas vezes leva o profissional ao suicídio, como uma forma de se livrar. A gente tem falado aqui que a pessoa ela vai se escondendo, se esquivando do contato com os outros. E uma forma que ela acha de se esconder, de se esquivar do contato com todos, ao mesmo tempo, é o suicídio. Então é algo muito sério. Que na verdade, né, Claudiana, assim, o suicídio não é uma vontade de morrer. É uma tentativa de parar de sofrer, né? As pessoas, quando chegam ao nível do suicídio, quando chegam ao suicídio, elas não estão querendo morrer, basicamente, né? Concretamente, eu quero morrer, não. Ela quer deixar de sofrer. Então, ela provoca a sua morte, ela faz com que aconteça a morte numa tentativa de morrendo deixar de sofrer. Só que aí a pergunta é o seguinte: você vai deixar de sofrer, mas vai ser feliz com o suicídio? Né? Como é que a gente pode fazer diferente? Ao invés de tentar deixar de sofrer, vamos tentar buscar ser feliz. Porque a felicidade, ela pode existir apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar de que às vezes possa ser que tudo esteja parecendo estar diferente ou indo para um lado diferente daquilo que planejamos. Mas mesmo assim, nós podemos ainda ser felizes buscando consertar e buscando fazer melhor, fazer diferente. E eu digo sempre, começar novo. Não é começar de novo ou começar da mesma forma, mas começar novo, como se tudo fosse uma nova versão, uma nova forma de vida. E fazer novamente, não novamente do mesmo jeito, mas novamente de novo, de uma nova atitude, de uma nova vida, de um recomeço, de nascer de novo. Então, a gente pode ser feliz, sim, apesar de todas as circunstâncias estarem adversas, né? E falando aqui em síndrome de Burnout, interessante o seguinte, que às vezes as pessoas perguntam assim, síndrome de Burnout é uma ansiedade? Está caracterizado num transtorno de ansiedade? Não, não está. Síndrome de Burnout é depressão? Não é depressão. Síndrome de Burnout é o que então? Veja, no DSM-5, que é onde estão as informações sobre as doenças, as informações mundiais sobre saúde, sobre doença, não tem uma classificação para síndrome de Burnout.
Então, a síndrome de Burnout não é ansiedade, não é depressão, não é transtorno bipolar, não é um cansaço, não é preguiça, não é, Falta do que fazer, falta do que fazer, né? não é vontade de sair do emprego. E o que seria então? É tudo isso. É justamente uma síndrome. É uma síndrome. É uma junção de todas as várias coisas. coisas. Exato. Pode vir todas ao mesmo tempo, pode vir algumas, não todas, mas não deixando de caracterizar como sendo uma síndrome de Burnout. É Exato. tanto que o nome já é síndrome. Quando a gente fala em síndrome é porque é algo que vai além de uma única patologia, de um único sintoma, de uma única coisa. Então, síndrome de Burnout é algo que engloba muitas coisas e por isso também é difícil ter um diagnóstico, porque não tem um exame específico para dizer assim, você vai chegar e vai fazer esse exame e esse exame vai dizer se você tem ou se você não tem Burnout. É uma questão que o diagnóstico é feito pela conversa, né? E por isso que é feito por um profissional de saúde mental, né? Deve ser feito por um profissional de saúde mental. Porque, veja só, a ansiedade é uma característica de quem tem síndrome de Burnout. Quem tem síndrome de Burnout pode desenvolver um transtorno de ansiedade ou alguns períodos, picos de ansiedade. A depressão também é uma característica de quem tem síndrome de Burnout. Possa ser que a pessoa desenvolva uma depressão por conta de não estar dando conta do seu serviço, sentindo-se incapaz e já trazendo questões do passado, juntando a isso, então desenvolve ou engatilha a depressão já pré-existente. Pode desenvolver síndromes ou transtornos de toque, né? A pessoa passa a ter pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, pensamentos acelerados, a sensação de vazio. Então, são questões que podem estar relacionadas à síndrome de Burnout. Mas quando é que a gente caracteriza mesmo como síndrome de Burnout? Quando o paciente chega e fala que o seu cansaço é muito maior no dia que vai trabalhar, ou quando está indo ao trabalho, quando sente um desânimo pelo seu trabalho. Ele tem todos os sintomas ali, mas o sintoma-chave que faz com que feche o diagnóstico é exatamente a sua sensação de incapacidade para o trabalho, para o seu trabalho. É o sentir-se desanimado quando vai trabalhar. Então, é como se pegasse a pessoa e aprisionasse, fechasse em um círculo onde ela não possa sair e ela estivesse presa, ela estivesse se sentindo amarrada e desmotivada para ir trabalhar, apesar das motivações que ela poderia encontrar lá. Então, é o que pode fechar o diagnóstico para a síndrome de Burnout. E é interessante o seguinte, que se a gente fosse classificar onde essa síndrome de Burnout se encaixaria, não seria nenhum desses transtornos que nós falamos, mas ela estaria talvez classificada dentro do transtorno pós-traumático. Por que um transtorno pós-traumático? Porque é exatamente um trauma relacionado ao trabalho, e esse trauma relacionado ao trabalho não significa que seja algo que aconteceu ali e que foi traumatizante, né? Um evento único, um episódio, né? Mas algo que traumatizou durante o período em que se trabalhou, que se trabalha. E aí pode ser várias coisas que aconteceram. Então foram traumas que foram acontecendo nessa jornada de trabalho, que foram sendo muitas vezes recalcadas, guardadas lá dentro, colocadas talvez lá num saquinho do esquecimento, do inconsciente, e que de repente transborda. E esse transbordar desses traumas vai causar, então, essa síndrome de Burnout. Então, talvez a classificação mais adequada para a síndrome de Burnout seria uma situação pós-traumática, um estresse pós-traumático, né? Porque, na verdade, é exatamente isso que a síndrome de Burnout é, um estresse.
né? É um estresse de uma forma muito elevada e que aconteceu muitas vezes por conta de um trauma ou de traumas que foram acontecendo, desenvolvidos no ambiente de trabalho. E está relacionado somente ao trabalho, não está relacionado a outros traumas. Não é um trauma, por exemplo, psicológico que aconteceu na escola. Não existe síndrome de Burnout para pessoas que tiveram trauma em casamento frustrado ou seja outra situação. Não, é dentro do trabalho. E aí precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. E o que poderia ser feito para se aliviar, né? Primeiro, o autoconhecimento, saber os seus limites. Segundo, ter tempo para você. E buscar também uma ajuda. Eu sempre falo, em vários momentos aqui nas lives, eu tenho dito, busque ajuda. Exato. Buscar ajuda não é vergonha, né? Fazer terapia é algo fantástico. Não é uma coisa que é para alguém que é louco. É para não ficar muito louco. ao contrário, né? É para todas as pessoas. Se todos soubessem, todos fariam terapia. Para que assim, esses traumas ou essas sacolinhas de coisas que a gente vai acumulando, deixando ali no lugar do esquecimento que a gente não esquece, ela sempre estivesse vazia. Na terapia a gente consegue colocar isso para fora e consegue trabalhar essa sacolinha ali, digamos que do lixo, do dia a dia, e fazer com que isso não impeça a nossa saúde. É importante que a gente busque a ajuda de profissionais para fazer uma terapia, para realmente ter um conhecimento mais aprofundado de si mesmo, né? Existem técnicas, existem ferramentas que se pode usar na questão do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, de definição de metas, de definição de objetivos, de traçar planos que sejam realmente factíveis, que sejam viáveis, que sejam possíveis de se cumprir. Ser alcançados, né? Alcançáveis. Então, trabalhar isso, você saber onde você está, o ponto que você está, o ponto que você quer chegar, para que isso você consiga fazer uma escala de progressão e saiba vibrar com os seus progressos, porque muitas vezes você alcança várias coisas, mas isso não te faz vibrar, isso não te traz a alegria que deveria trazer neste momento, né? Tendo em vista que quando a gente sobe um degrau, a gente precisa vibrar porque conseguiu subir aquele degrau. A gente compara sempre a nossa vida com a vida de um bebê, uma criança recém-nascida. A cada coisa nova que ela faz uma caretinha, é motivo de vibrar porque ela aprendeu a fazer uma caretinha. Ela mexe o nariz, a gente vibra e bate palmas porque ela mexeu o nariz de forma diferente. Ela faz aquele besourinho, é a coisa mais fofa, mais linda que tem. Palmas porque ela conseguiu uma fase que ela conseguiu alcançar. E por que muitas vezes nós perdemos isso na nossa vida? Às vezes a gente consegue tantas coisas, a gente alcança tantos resultados bons, positivos, maravilhosos, mas a gente não vibra. A gente perde a capacidade de aproveitar este momento, de vibrar pelas pequenas e pelas grandes conquistas, esperando só o topo da montanha, não sabendo que cada passo que a gente dá é um motivo de vibrar. É o que vai chegar ao topo, né? É o que faz a gente chegar ao topo. Exato. Então, você também saber, né, ter essa ajuda profissional para saber escalonar essa sua chegada ao topo é fundamental. Que vai te ajudar também no vibrar com essas suas conquistas. Mas o estilo de vida saudável, tem um tempo para você, né? Reserva um tempo, assim como a gente reserva muito tempo. E muitas vezes a nossa maior parte do tempo é justamente para trabalho. E quantas vezes nós trabalhamos no trabalho, trabalhamos em casa, trabalhamos em outros lugares onde estamos. E durante a noite, por mais que a gente durma a noite toda, mas a noite toda a gente passou trabalhando. E chega no outro dia de manhã, diz, parece que eu não dormi.
ou se dormir parece que fui atropelada por um caminhão. Porque a gente acorda com todas as dores, e são dores físicas. É interessante que várias doenças que são consideradas psicológicas trazem dores físicas. Reflete muito no nosso físico. As dores no nosso corpo, muitas vezes a gente não precisa de um analgésico, a gente precisa de um relaxamento, né? Precisa de uma terapia. Precisa de uma terapia. E outra coisa que é importante também é que, assim, a gente precisa pesar o que é mais importante, né? Uma certa vez eu ouvi Claudina falando sobre isso e eu trago isso sempre, né? O que é importante, o que é urgente nas nossas vidas. Claudina estava falando sobre isso numa mentoria, numa consultoria que ela estava fazendo, que nós estávamos em uma empresa, e aí ela falou sobre essa questão do que é urgente e o que é importante na vida das pessoas. E então a gente precisa classificar isso também, né? Se a pessoa está com síndrome de Burnout, talvez seja, apesar ou mesmo estando fazendo um tratamento psicológico, em terapia, às vezes tomando medicação, porque muitas vezes é necessário, se faz necessário também, é importante também ela perceber se há uma necessidade de dar um tempo naquele trabalho, né? Vou ficar desempregado? Não, você pode pedir uma licença, você pode pedir umas férias, você pode pedir um momento para você. Mas as férias, só por férias, não vai fazer com que você retorne depois de um mês com a vida perfeitamente bela e sem síndrome de Burnout. É necessário que haja o tratamento para que possa retornar saudável para o trabalho, né? E além disso, é importante também lembrar que precisamos balancear a alimentação, ter uma alimentação balanceada, perfeita, né? Porque não adianta, senão, se a gente come coisas que venham desencadear outras questões hormonais e mesmo psicológicas, emocionais, e que venham baixar a nossa autoestima ou coisa parecida, também vai influenciar nesse processo. Mas a gente precisa também ter essa alimentação saudável também, então buscar a ajuda do profissional de nutrição para que possa garantir que vai ter uma alimentação balanceada com vitaminas adequadas, né, com oxigenação adequada, com os minerais que são importantes, né? Níveis de gorduras adequados, porque não é tirar tudo, mas também não é para colocar demais. Quais são os alimentos que vão nos dar mais ânimo? Então isso também é importante, né? E eu sempre digo para os meus pacientes assim, que às vezes o que está faltando é uma boa alimentação para poder complementar ou para ajudar no processo terapêutico. Porque às vezes a pessoa está ali e está tendo autoconhecimento, mas esse autoconhecimento às vezes não está ajudando o suficiente porque a pessoa está faltando ter uma autoestima. E a autoestima muitas vezes acontece quando você também trabalha a sua alimentação, quando você está trabalhando no que você gosta, naquilo que você quer. Não adianta trabalhar só por trabalhar ou para ter dinheiro. É importante que você goste do que você faz. Mas as opções são poucas. Eu digo que amor é construção. E até mesmo gostar do trabalho pode ser construído. Então a gente pode ver o que é bom ali, onde é que eu me encaixo melhor, mudar de setor, pedir uma mudança de setor, né? A gente não precisa sair exatamente do trabalho, mas pode sair da função que está exercendo e procurar uma outra função, ou fazer um curso novo para que possa se encaixar nessa mesma empresa, nesse mesmo trabalho, em um lugar diferente. Então tudo isso é importante para que você se sinta bem e possa voltar de uma forma saudável. E não é vergonhoso, nem também precisa temer a questão de pedir um tempo. E esse pedir um tempo pode ser somente umas férias, né? Pode ser uma licença, pode ser aquilo que lhe for permitido. Que você possa ter esse tempo para você, para esse tratamento, para que se torne saudável, né? Na verdade, o importante é que você volte a ter uma normalidade de vida. Volte a ser normal
poder ir trabalhar todos os dias sem sentir o peso do trabalho nas costas. E é interessante que um sintoma também importante da síndrome de Burnout é exatamente aquele peso nos ombros, o peso aqui no pescoço, aquelas dores, a rigidez aqui nessa parte do corpo. É uma rigidez muito forte, que pressiona e que deixa com que a pessoa fique como se estivesse realmente carregando uma tonelada em cima de si. E isso faz com que a pessoa se sinta cada vez mais pesada e mais desanimada para poder prosseguir. Isso também pode ser um sintoma da síndrome de Burnout. Então a gente precisa ter cuidado com os sintomas que vão aparecendo. Cada pessoa também desenvolve um sintoma diferente, né? Porque às vezes a gente quer colocar como sendo síndrome de Burnout só se tiver todos os sintomas. E não é. E né? às vezes a pessoa não tem. Somos diferentes uns dos outros. Exato. Às vezes a pessoa não tem o sintoma depressivo, mas está com síndrome de Burnout. Outras vezes a pessoa não tem um sintoma de ansiedade, dorme bem quando chega em casa, mas está com síndrome de Burnout. Então, e até mesmo o dormir bem, às vezes eu digo, eu tô dormindo bem, mas eu tô dormindo em excesso. Né? Porque eu estou dormindo em excesso, é aquele sono que eu não quero acordar, não quero despertar. De uma hora para outra. E que acorda outra, ainda cansado, com eu sono. comecei a querer dormir mais. Comecei a querer ficar em estado de hibernação, né? Querer virar urso e hibernar. E isso pode ser mostrando ali o nosso corpo dando sinal que não está bem, que tem algo que não está legal. Exato. Então, qualquer coisa que está em desequilíbrio, que tirou você do seu normal, daquilo que antes era normal. Precisa, né? ser observado. Precisa ser avaliado. Precisa ser conhecido, né? Você precisa conhecer. E é interessante que as pessoas que estão do lado também conheçam. Exato. Né? Quem conhece, por exemplo, no nosso trabalho, quem está conosco sabe como nós agimos. Então ele pode estar ali e dar um toque. Fulano, o que foi que aconteceu? Né? Você hoje não está bem? O que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Mudou alguma coisa em você? Quer conversar? Né? E essa mudança pode ser o quê? Uma falta de atenção, uma falta de concentração, né? Uma rigidez com as pessoas que estão ao seu redor. Aquele lapso de memória. Esquecimento. Né? Você trabalha com alguém, esse alguém esquece, vai da sua mesa para a mesa do outro, falar uma coisa, daqui a pouco ele esqueceu. Eita, não sei mais o que eu quero dizer. Não sei onde foi que eu coloquei o lápis. Né? São coisas desse tipo que a gente precisa estar atento a nós mesmos e ao próximo que está ali. Né? Outras pessoas assim chegam no domingo, né? Tá o sábado e domingo em casa, quando chega no domingo, final da tarde, começa a ter uma crise de choro e não sabe por que está tendo aquela crise de choro. Pode ser síndrome de Burnout, porque na segunda-feira de manhã vai trabalhar e o seu cérebro já entende que está chegando o momento de ir para o trabalho, então começa isso já a entrar causa uma tortura, um desespero, e a pessoa chora e às vezes é como se estivesse tendo uma síndrome de pânico, ou por que não dizer, está tendo realmente uma síndrome de pânico, porque está chegando o momento de ir trabalhar. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu estou com uma depressão. Pode não ser uma depressão, pode ser síndrome de Burnout. Né? Então, relacionado ao trabalho, e aí precisa, então, dar um tempo para poder voltar saudável. Né? Isso é importante. E os empregadores, os patrões, que devem fazer? Ao observar que o seu funcionário está passando por isso, permitir que tenha esse tempo, umas férias, nem que sejam umas férias de 15 dias. Não, olha, eu não posso te dar um mês de férias agora, mas vamos lá. Vamos ter 15 dias de férias, depois a gente dá os outros 15 dias. Vamos fazer aqui um acordo, ter alguns dias de folga. Pronto, para que possa haver um restabelecimento da sua coordenação psíquica, emocional, para voltar de uma forma saudável ao trabalho. Isso é importante, né? Ao empregador também, um fator importante, interessante, é observar as sobrecargas, garantir que o seu funcionário ele não exceda o seu horário de trabalho com frequência. Em alguns momentos, tem uma situação específica, pontual,
Precisa se fazer uma hora extra? Tudo bem, tranquilo. Mas que seja uma hora extra consciente, remunerada, né? Ou compensada com folga, se este for o acordo, mas que não seja uma constância, que seja um extra. Não que seja uma constância, porque às vezes as exceções viram regras, né? O horário de sair é X, mas eu sempre saio Y, porque sempre tem uma necessidade. Então virou uma regra, não é mais uma exceção, deixou de ser uma exceção. Então, observar realmente esse horário do funcionário para que ele não exceda a sua carga de trabalho, é observar e dar a oportunidade desta pessoa, daquele momento de descontração, do cafezinho, da descontração, de ir ao banheiro, né? Sem abuso, né? Porque para não exceder. Sim, claro. Né? Tem que ter tudo tem que com ter regra, limite. né? Porque a gente, infelizmente, a gente trabalha com seres humanos e seres humanos são complicados. Quando a gente também não tem esse controle, acaba virando muitas vezes uma bagunça na empresa. Mas não é que vá liberar tudo em todos os momentos, mas é garantir que tem um espaço para esse momento de socialização, para estirar, para fazer um alongamento, para fazer um momento de relaxamento. Já tem estudos que comprovam que as empresas que investem nesse momento de relaxamento do funcionário, de socialização, esses 15 minutinhos ali do cafezinho, faz com que o funcionário tenha uma produção muito maior e muito melhor. A taxa de absenteísmo da empresa, ela cai muito. Exato. Né? Porque o funcionário, ele não deixa de ir, porque ele sabe que vai encontrar um ambiente agradável. Tem algumas empresas, inclusive, que investem na questão dos pets, né? Hoje é o dia de levar o seu pet para a empresa, né? Justamente para quebrar essa rotina pesada e fazer com que o funcionário ele tenha uma maior vontade, tenha uma alegria maior de ir para o trabalho. Então são estratégias que a empresa ela pode estar desenvolvendo, pode também estar vendo com o seu RH essa questão do que fazer para manter a produtividade com a excelência dos seus funcionários, mas para manter também a saúde mental, psicológica dos seus funcionários, sem essa pressão de estar muitas vezes sobrecarregando o funcionário, de estar fazendo com que esse funcionário ele passe por momentos de estresse profundo, né? Sem a questão das perseguições, dos assédios morais, né? Que muitas vezes existem. Então são coisas que podem e devem ser trabalhadas no ambiente organizacional para poder fazer com que o funcionário ele tenha uma qualidade de vida, ele tenha uma qualidade de trabalho e o crescente, o rendimento, tem uma saúde mental preservada, né? E a saúde física também. Porque a partir do momento que a gente tem a nossa saúde mental preservada, o nosso físico ele responde. Exato. E vice-versa, né? Isso. É interessante, em meados do século XX, né, na metade do século XX, foi feita uma pesquisa em empresas dos Estados Unidos. Um grupo de psicólogos, psiquiatras fizeram pesquisas e perceberam que as empresas que davam pelo menos meia hora depois do almoço para que o funcionário levasse o colchonetezinho lá para a empresa, colocasse lá no canto e dormisse um pouco, pelo menos meia hora de sono após o almoço na empresa, fazia com que ele trabalhasse à tarde renovado. Então, aquilo que às vezes achamos que é uma perda de tempo pode ser um ganho, pode ser lucro, né? É muito melhor termos um funcionário saudável na empresa, né? Que passe meia hora relaxando, mas que ele permaneça saudável, pronto para agir e para crescer junto com a empresa, do que ter um funcionário que passa 10 horas trabalhando afinco, sem nenhum tempo para poder relaxar um pouco, e ele acabe sendo encostado e a empresa tendo que arcar com isso, tendo que ter um novo funcionário, recrutar uma nova pessoa e fazer todo aquele processo de reconhecimento ou de conhecimento. É melhor preservar a saúde, é mais ganho do que recuperar ou fazer de novo. Então,
Pensando nisso, é importante que as empresas também tenham esse hábito de cuidar da saúde mental, física e emocional dos seus funcionários, né? De levar ou de ter profissionais na sua equipe ou mesmo fora, terceirizado, que possam assim desenvolver esse trabalho de consultoria, de mentoria, onde o funcionário possa ter o seu momento de produtividade ali trabalhada, exercitada através de uma equipe ou de pessoas que possam desenvolver isso, ajudar nesse autoconhecimento, nesse desenvolvimento pessoal e que venha ajudar em não produzir um estresse desnecessário na vida daquele funcionário, né? Então, às vezes, coisas simples, ações simples que a empresa possa trazer, muda a vida do funcionário, da empresa e dos familiares daqueles que trabalham ali naquele local. Então, pensa nisso, é importante isso também. É interessante ressaltar aqui algumas coisas que a gente vem sempre frisando nas questões de desenvolvimento pessoal, mas também nas questões de autoconhecimento, na questão do cuidado com o corpo, com a saúde, né? Da alimentação, da atividade física, do controle do sono, do buscar a interação com a família, o bem-estar da família, cuidar da sua família também faz com que você tenha uma condição melhor de se desenvolver no seu ambiente de trabalho, por conta de que você não acumula já esse transtorno do trabalho junto com o transtorno em família, então você não tem um espaço onde você se sinta acolhido, onde você se sinta bem. Então, cuidado com o outro, cuidado consigo mesmo, né? Como eu já disse em outros momentos aqui, cuidar do outro é cuidar de si é cuidar do outro. Então, a gente precisa estar nesse ciclo de cuidado, uns com os outros e com a gente mesmo, né? Para que a gente possa, assim, preservar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de relacionamentos, a nossa saúde física, mental, social, financeira, porque isso reflete no nosso financeiro. A gente perde produtividade e muitas vezes perde rendimento e perde finança por conta disso também, né? Então já é um momento de maior estresse, porque além do que já tem, ainda vem a questão da perda financeira, que acarreta muito a vida da pessoa. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, se a gente cuida aos poucos, se a gente controla as nossas finanças, se a gente controla a nossa saúde física, se a gente controla a nossa saúde mental buscando ajuda, se a gente tem ali os nossos projetos, os nossos planos, se a gente tem um conhecimento de nós mesmos aflorado, desenvolvido, se a gente consegue buscar se superar, né, da forma correta, se a gente tem esse acompanhamento também, a gente consegue ter uma qualidade maior de vida, e evitar o desencadeamento da síndrome de Burnout e de outras tantas doenças que estão relacionadas diretamente ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida. Então, preserve. E preservar enquanto tem. É verdade. Não adianta eu querer preservar aquilo que eu já perdi, né? Não adianta eu dizer, eu vou pensar na minha saúde física, eu vou pensar na minha alimentação, eu vou pensar na minha saúde psicológica, eu vou pensar no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal, depois que eu já não tiver mais, depois que eu já estiver passando por uma situação de burnout ou por outra patologia qualquer. Não! Preservar, você só preserva aquilo que você tem, né? É cuidar de você hoje, no dia de hoje. Hoje, esse é o momento, agora é a hora da gente começar o nosso autocuidado, né? Agora é o momento da gente pensar mais nesse cuidado que nós precisamos ter com a gente, com o nosso próximo, mas o momento é agora, não é deixar para depois. Depois que a gente perde, a gente tem que recuperar ou fazer de novo, ou é mais difícil. Criar algo do zero, né?
que é mais É difícil. mais difícil. Não é impossível, né? Não é impossível. A gente precisa frisar que não é impossível lapidar, recomeçar, fazer novo. Não é impossível. É mais difícil. E quando a gente deixa passar um tempo muito longo de estresse, de doença, né, para depois vir cuidar, se torna ainda um pouco mais complicado, mas pode restabelecer. Então, não adianta se desesperar. A questão é cuidar. E o momento de cuidar é agora. E também não é cuidar de qualquer forma. Tem que buscar profissionais qualificados, que realmente saibam o que estão fazendo, que possa realmente ajudar, né? E que venham somar conhecimento, somar atitudes, somar desenvolvimento e diminuir estresse, diminuir fraquezas, diminuir dores, angústias, diminuir ansiedades, diminuir feridas. Então é importante buscar profissionais qualificados e dentro das áreas necessárias para poder então fazer aquilo que tem que ser feito, para curar ou para não desenvolver, para não precisar ser curado, né? Mas que possamos desenvolver uma normalidade de vida, uma vida normal, aquilo que fazemos sem peso, sem muito esforço, né? Por prazer. Então, trabalhar tem que ser um prazer. Crescer tem que ser um prazer. Estar bem é uma busca constante de cada um de nós. Precisamos buscar estar bem, ter uma qualidade de vida, ter uma vida qualificada para vivermos bem, para produzirmos e para, principalmente, além de nós mesmos, para proporcionarmos àqueles que dependem de nós, aos nossos filhos, que não desenvolvam futuramente, que não sejam futuramente pessoas psicologicamente doentes. Porque quando nós somos pais que estamos adoecidos psicologicamente, vamos levar, de certa forma, os nossos filhos também a um estado psicológico, emocional, doentio. Então, precisamos pensar em nós, precisamos pensar nos nossos filhos, nas gerações futuras, para que possamos desenvolver ou ajudar que o mundo seja também melhor. Então, o recado que a gente deixa aqui nesta tarde: se você tem ou passa por alguma dessas situações, busque ajuda. Se você não tem nenhum desses sintomas, se você não passa por isso, busque melhorar a sua qualidade de vida. Invista em você. Invista em você. Porque hoje é dia, né? É tempo de fazer acontecer. Não deixe para que as coisas aconteçam. Não empurre sempre as coisas com a barriga, né? Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Você deve buscar ter uma qualidade de vida hoje. Deve buscar melhorar a sua saúde hoje. Deve abrir os olhos para você mesmo hoje. Hoje é dia, hoje é tempo. Busque ser feliz da forma correta, né? Não é essa busca enlouquecida pela felicidade das redes sociais, onde tudo é belo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E por trás, às vezes, existe a angústia. Não, é a felicidade real. É o prazer pela vida. O prazer em estar vivo. O prazer em desenvolver as suas ações do cotidiano. Em dar continuidade a quem você é. Seja você, seja feliz. E até a próxima. Até a próxima. Foi muito bom, né? Se deixar, a gente fala muito. E quando a gente se junta, então, pra falar, a gente fala muito mesmo, né? Esse bate-bola. Mas isso é bom, isso é legal, porque traz uma interação, né, pra nossa conversa. Mas é muito bom sempre estar falando um pouco de saúde, de qualidade de vida, desenvolvimento e crescimento pessoal, de saúde mental, né? Não é à toa que nós trabalhamos juntas, né? Uma nutricionista, uma psicóloga, que desenvolvemos um trabalho de lapidação de vidas de seres humanos para melhorar a qualidade de vida de cada um e ainda prestamos consultoria, né? Trabalhamos com você que quer fazer ou que quer ser melhor, que quer mudar de
uma quer vida, crescer, quer se desenvolver. Por isso né? nós dizemos, nós estamos lapidando. Né? Isso. Nos lapidamos, né? E lapidamos também aqueles que nos buscam. Né? E eu sei que existem tantos outros profissionais também excelentes por aí que podem ajudar você onde você estiver. Busque ajuda, não se envergonhe de pedir ajuda, de pedir socorro, gritar socorro, eu estou precisando de alguém. Né? Assim como nós nos juntamos para poder uma ajudar a levar a carga da outra, às vezes uma sendo suporte da outra, a outra vai lá e também é suporte, para que possamos equilibrar as nossas vidas. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de suporte, e também precisamos suportar, né, uns aos outros, né? E isso é importante. Não esqueça que você é a pessoa mais importante da sua vida, mas ao seu lado existem outras pessoas que também são importantes e que precisam de você para estar junto. E que também existem pessoas que podem te ajudar. Então busque isso, busque essa ajuda, né? Procure crescer, procure desenvolver, procure ser a sua melhor versão. Não deixe com que as coisas ruins te atrapalhem, te tirem o brilho e a esperança de viver melhor. Não deixe com que as coisas difíceis, os momentos difíceis, os estresses, as angústias, tirem de você a alegria de viver. Mas viva. Busque essa alegria onde você possa encontrar. Né? Não esqueça que acima de tudo existe um Deus que pode e que quer te ajudar, porque Ele é amor, porque Ele te ama. Tanto que quer fazer de você a sua melhor versão. E para isso Ele deixou profissionais que possam te ajudar. Busque essa ajuda, vá lá, não fique sozinho, nunca, jamais. Se desenvolva, cresça e venha sempre com a gente, né? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Estaremos outras vezes falando sobre outros assuntos, sobre outros temas. Se você tiver um tema para sugerir, tem algo que você queira ouvir, tem algo que você queira participar, mande sua sugestão para a gente. A gente vai acatar e vai estar também trazendo para esse espaço de discussão, para poder trabalhar essas informações e, quem sabe, chegar a mais pessoas que tenham a necessidade destes temas nesse momento. Né? Quem sabe, com a sua dúvida, com a sua sugestão, com o seu tema, a gente também possa atingir o coração de outras pessoas que precisam ouvir, que precisam aprender alguma coisa ou que precisam relembrar. Porque às vezes a gente já viu, já ouviu, já aprendeu, mas precisa relembrar, precisa reviver essa memória dentro de cada um de nós. Deixe aí com a gente o seu tema, a sua sugestão, aquilo que você gostaria aqui de ouvir também nesse espaço, que a gente vai lá falar com você, tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela companhia, é muito bom estar com vocês. Lembrando que... Obrigada, Gisélia, pela participação, pela presença, Gisélia, psicóloga. Se tiver necessidade também pode procurá-la, né? Eu estou aqui como sua nutricionista, sua coach. Então, se tiver necessidade, nos procure e a gente vai estar disponível para ajudar você no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Lembrando tchau, a tchau. você que está nos assistindo pelo YouTube, né? Que se inscreva no canal, deixe o seu like, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram também. E não deixe de acompanhar, sempre haverão dicas importantes e preciosas aqui para você. Tchau! Tchau!